Então vamos lá, vamos então dar início ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2022, uma quarta-feira, são 19 horas e 40 minutos, na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo esse encontro de estudos em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas. Estamos em companhia do nosso amigo Alexandre, lá de Florianópolis, e a Daniele Bozo pediu para avisar que hoje ela tem um compromisso lá na escola. Ela é vice-diretora da escola e hoje tem uma reunião de pais e mestres. Então, por isso, ela não vai poder participar. Então, vamos lá. Nós estamos estudando a introdução ao estudo da doutrina espírita no seu item 8, perseverança e seriedade. A tradução do livro é de José Herculano Pires, a gráfica, a editora, melhor, que desta obra que nós estamos utilizando é a LAC, e a tradução do José Herculano Pires. Quem quiser acompanhar, abra lá na introdução ao estudo da doutrina espírita, item 8, perseverança e seriedade. Ele diz o seguinte: acrescentemos que o estudo de uma doutrina como a espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova e grande, não pode ser feito proveitosamente senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não podemos classificar assim aos que julgam a priori, levianamente, sem terem visto tudo, que não imprimem aos seus estudos nem a continuidade, nem a regularidade e o recolhimento necessário. Deixa eu ver se tem alguém chamando aqui. Não. Ah, não. É o Dr. Google perguntando se eu estou querendo alguma coisa. Não podemos classificar assim aos que julgam a priori, levianamente, sem terem visto tudo, que não imprimem aos seus estudos nem a continuidade, nem a regularidade e o recolhimento necessário. E menos ainda aos que, para não diminuírem a sua reputação de homens de espírito, esforçam-se por encontrar um lado burlesco, as coisas mais verdadeiras, ou assim consideradas por pessoas cujo saber, caráter e convicção merecem a consideração dos que se prezam de urbanidade. Se abstenham, portanto, os que não julgam os fatos dignos de sua atenção. Ninguém pretende violentar-lhes a crença, mas que eles também saibam respeitar a dos outros. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade. Devemos admirar-nos de não obter respostas sensatas a perguntas naturalmente sérias, quando as fazemos ao acaso e de maneira brusca, em meio de perguntas ridículas. Uma questão complexa requer, para ser esclarecida, perguntas preliminares ou complementares. Quem quer adquirir uma ciência deve estudá-la de maneira metódica, começando pelo começo e seguindo o seu encadeamento de ideias. Aqui Kardec deixa uma dica, né? Para nós estudarmos a doutrina espírita à medida em que os livros foram lançados. Porque eu conheço casos espíritas aqui já, por exemplo, que você tem num sábado ou num domingo 4 ou 5 salas que estão estudando a doutrina espírita. Numa sala estão estudando o Livro dos Espíritos, na outra o Livro dos Velhos, na outra o Evangelho segundo o Espiritismo e na outra a Gênesis. Uma pessoa que participou desse espírito disse assim: as pessoas, como não estavam gostando muito do assunto da sala do Livro dos Espíritos, iam para o livro a Gênesis. Quer dizer, um absurdo, né? Totalmente sem proveito esse tipo de conduta da casa espírita, porque a pessoa
pessoa ela tem, conforme pede Kardec aqui, estudar a doutrina espírita de maneira metódica, começando pelo começo e seguindo o seu encadeamento de ideias. Ou seja, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênesis. Aí você vai conseguir ter um proveito nesses estudos. Caso contrário, realmente vai ficar difícil, porque são ideias que elas são conexas, elas estão ligadas umas às outras, e para compreendê-las, você precisa saber o que foi estudado antes, o que foi revelado antes, para poder entender aquilo que foi revelado depois. Senão, não há um encadeamento natural de ideias. Então, eu até aconselho as pessoas, se quiserem ler qualquer livro, ou mesmo dentro da doutrina espírita, estão estudando o livro dos Espíritos, querem dar uma lida na Gênesis, eu não tenho nada contra, mas eu penso que estudar realmente tem que ser estudado na medida em que a obra foi sendo revelada, na medida em que ela foi sendo editada e lançada a público. Né? Como ele mesmo pede aqui, é um pedido dele. Aquele que propõe a um sábio, ao acaso, uma questão sobre ciência, de que ignora os rudimentos, obterá algum proveito? O próprio sábio poderá, com a maior boa vontade, dar uma resposta satisfatória? É claro que não. Se ele não conhece os rudimentos da ciência, não vai ter como dar uma resposta satisfatória para aquela pergunta. Essa resposta isolada será forçosamente incompleta. Por isso mesmo, quase será ininteligível, ou poderá parecer absurda e contraditória, porque ela fica fora de contexto. Né? Não dá para dar uma resposta dentro de um contexto se o interlocutor não tem o conhecimento necessário. Então, muitas vezes eu converso com as pessoas e dá uma vontade danada de falar sobre fluido e de como eles agem, de que maneira o pensamento age e tudo mais, mas se for falar dessa maneira, de maneira mais profunda, você vai confundir mais do que esclarecer. Né? Então fica difícil conversar com alguém sobre doutrina espírita, sobre a ciência dos espíritos, sem que a pessoa tenha pelo menos o conhecimento rudimentar dessa ciência. Né? Por mais que você queira esclarecer, você vai acabar mais confundindo do que esclarecendo. Acontece o mesmo em nossas relações com os espíritos. Se desejarmos aprender com eles, temos de seguir-lhes o curso. O que significa dizer aprender a pensar como os espíritos superiores, ou como os espíritos. Por quê? Eles vivem numa dimensão completamente diferente da gente, onde tudo é diferente. Tudo, rigorosamente tudo. O tempo é diferente, não existe. O tempo não é contado como nós contamos aqui. A luz é desnecessária, o ar é desnecessário, o oxigênio é desnecessário, o andar é desnecessário. Uma série de coisas que nós nos utilizamos aqui é totalmente desnecessário lá. Então, a realidade dos espíritos é diferente da nossa. Completamente diferente. Então, é preciso que nós nos esforcemos ao máximo para aprender a pensar como eles, para poder obter da resposta deles o maior proveito possível. Né? Se desejarmos aprender com eles, temos de seguir no curso. Como entre nós é necessário escolher os professores e trabalhar com assiduidade. Dissemos que os espíritos superiores só comparecem a reuniões sérias, aquelas, sobretudo, em que reina a perfeita comunhão de pensamentos e bons sentimentos. A leviandade e as perguntas ociosas nos afastam, como entre os homens afastam as criaturas ponderadas. O campo fica livre, então, à turba de espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de oportunidades para zombarem de nós e se divertirem à nossa custa. No que se transformaria
uma pergunta séria numa reunião dessas? Teria resposta de quem? Seria o mesmo que lançarmos numa reunião de gaiatos essas perguntas. O que é a alma, o que é a morte e outras coisas assim divertidas. Se quereis respostas sérias, sede sérios vós mesmos, em toda a extensão do termo. E Kardec não deixa brecha aqui para a gente lidar com a doutrina espírita mais ou menos. Ou você é sério ao lidar com essa doutrina, ou não. Se não se for sério ao lidar com essa doutrina, muito provavelmente, ou quase certamente, você vai cair vítima do embuste, vai cair vítima da enganação, vai cair vítima aí de espíritos que gostam de brincar com as pessoas. E mantende-vos nas condições necessárias. Somente então obtereis grandes coisas. Sede, além disso, laboriosos e perseverantes em vossos estudos, para que os espíritos superiores não os abandonem, como faz um professor com os alunos negligentes. Kardec, ele não só fala a respeito dessas coisas, como dá um exemplo a respeito delas, né? Porque ele simplesmente colocou em xeque a própria saúde, né? Ele colocou em xeque a própria vida. Ele teve uma época que ele ficou muito doente, um pouco antes do lançamento do livro, se eu não me engano, Céu e Inferno. Ele ficou muito doente, ele caiu de cama, ficou quase 30 dias doente, e os espíritos pedindo para ele: tome cuidado, descanse um pouco mais, você está sujeito a desencarnar de uma hora para outra, como aconteceu em 69, né? Ele teve um aneurisma, se eu não me engano, abdominal, e ele desencarnou atendendo um caixeiro viajante, atendendo uma pessoa na porta da casa dele, caiu e não voltou mais. Então, Kardec deu a sua vida em benefício, em prol da doutrina dos espíritos. Então, nós temos que fazer a mesma coisa, nós temos que nos dedicar e sermos laboriosos e perseverantes, como ele pede aqui. Exigir muito de quem quer conhecer uma ciência? Absolutamente. Se nós pegarmos aí um doutor em medicina, um doutor em odontologia, um doutor em direito, um doutor em comunicação, enfim, todos aqueles que estudam com afinco necessário qualquer ciência, sabe que não pode ser de outra maneira. Ou então você vai ser um doutor medíocre, um dentista medíocre, um comunicador medíocre, um advogado medíocre, um juiz medíocre, enfim. Né? E ninguém quer ser medíocre. Né? Ou você realmente tem conhecimento daquela ciência, ou não tem. Não tem meio termo. Né? Por isso que a gente, não é perseguição, não, mas eu já escrevi isso na internet, e nenhuma ciência vai buscar nos romances o conhecimento necessário. E isso serve também para a doutrina espírita. A gente tem que buscar o conhecimento dessa doutrina nos livros de pesquisa, como é o caso, por exemplo, do livro dos Espíritos, e não em romance. Romance é romance. Romance aceita qualquer coisa. Romance aceita qualquer brincadeira, qualquer ideia. Por mais sério seja o autor, por mais bom coração tenha esse autor, romance é um estilo literário que aceita qualquer coisa, que pode fugir da verdade, como acontece na maioria das vezes. Já o livro de pesquisa, não. Quando a gente estuda Kardec, a gente sabe, a gente passa a conhecê-lo pelo linguajar dele, pela maneira de se expressar. Tamanha é a seriedade com que Kardec trata o assunto. Né? Alguma dúvida? Deixa eu só fazer ponderar só uma questão. Você comentou anteriormente sobre os espíritos no estado de veracidade, na questão espiritual, eles têm uma compreensão de tudo de uma forma diferente.
começar pelo próprio tempo. Né? O tempo para eles é diferente do nosso. Completamente. A pergunta que eu faço é a seguinte, sobre esse assunto que você falou agora, puxou no parágrafo anterior. Quando o Espírito vem até nós, nos visitar, né, por um determinado motivo, como fica essa compreensão em relação ao nosso tempo? Né? Que sentido? Ele compreende o nosso tempo, ele compreende o nosso relógio biológico, quando ele está aqui, ele compreende tudo isso da forma como ele compreendia antes, quando estava encarnado. Evidente, olha, essa comparação pode ser feita assim. De que maneira o adulto compreende o tempo da criança? De que maneira? O adulto compreende o tempo da criança, a maneira de pensar da criança. Porque ele já foi criança. Então ele sabe que a maturidade que ela tem, a maneira que a realidade com a qual ela encara as coisas, a vida, os adultos, os acontecimentos, etc., é a maneira dela. É a maneira de criança. Por isso que à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos mudando de pensar. A vida é cíclica. Né? Você, aos 50 você pensa de uma maneira, aos 60 de outra, aos 70 de outro, e assim sucessivamente. Especialmente quem busca o conhecimento amadurece mais. Então ele tem um entendimento diferenciado das coisas. Ele não é melhor que ninguém, mas ele automaticamente ele muda a maneira de encarar e de ver as coisas. Assim são eles. Já viveram aqui, sabem como isso aqui funciona, normalmente nos encaram como crianças mesmo, né? E às vezes a gente age como tal, né? É interessante você ver homens maduros brigando por mesquinharia. Parecem crianças, realmente. Né? E os Espíritos dizem, nós vamos estudar isso aqui nesse livro, no Livro dos Espíritos, que em estado de erraticidade, no mundo dos Espíritos, você aprende em horas o que levaria anos para aprender aqui. Você aprende em horas o que você levaria anos para aprender aqui. Então eu fico imaginando, dá para fazer uma faculdade por dia. Quer dizer, imagine o que é a realidade dos desencarnados. Não tem nada a ver com a nossa. Absolutamente nada. Nós estamos, e nós temos que nos conscientizar, não é nos convencer, não, mas nos conscientizar que nós vivemos uma situação totalmente atípica. A encarnação para o espírito é um acidente de percurso. É a mesma coisa que você sair com o seu carro, da sua casa, andar, aí você tem que andar 10 quilômetros, e você anda 2 e te fura um pneu. Aí você dá um jeito, arruma aquele pneu, bota o step e tal, anda mais 2 e fura outro. Aí toca levar aquele pneu até o borracheiro, consertar, aí conserta o step também, tira o step e bota o outro no lugar, aí tu anda mais 2, fura outro. Isso é encarnação. Muito mal, comparando, é claro, mas isso é encarnação. São acidentes de percurso na vida do espírito. Por quê? Tem um propósito didático, o propósito de nos ensinar, fazer avançar a nossa inteligência e fazer avançar a nossa moralidade. O homem, na lida com as coisas materiais, quer ele queira, quer não queira, ele avança. É mais ou menos como o boi, quando não quer sair do lugar, que o dono do boi usa lá o grilhão. Cutuca a anca do bicho e faz o bicho andar. Tem que andar, pô. Não tem conversa. E a vida faz isso com a gente. Entendeu? Você não quer andar? Tu vai andar. Não tem conversa. Você já viu um cara muito orgulhoso, muito vaidoso, como ele fica depois de uma doença prolongada? Não sei se você já teve essa experiência. Né? Mas se um dia tiver, repara. Pega gente muito vaidosa, muito orgulhosa, depois de uma doença prolongada, o narizinho dele está baixo, rapaz. Ele fica humilde, ele fica bem mais calmo, bem mais tranquilo, olha as coisas de um outro ângulo, com uma outra visão. Eu tinha um cliente em Campo Mourão,
não, desculpa, em Maringá. Uma grande loja, nessa época eu vendia material para calçado, eu era representante comercial, e eu comecei a fazer o Paraná em 1992, 92, 93 aproximadamente. E tomaram boa parte das minhas praças, eu tive que arrumar outras praças para poder compensar, e eu acabei indo para o norte do Paraná, fazer aquelas praças do norte, chamado Norte Velho, né? Maringá, Campo Mourão, essas cidades do chamado Norte Velho do Paraná. E em Maringá tinha uma grande casa de couro nesta cidade, que era de um senhor, de uns 70 anos aproximadamente, 70 e poucos anos de idade. Eu visitei, uma pessoa muito solícita, muito educada, muito amável. Então, eu até estranhei, porque não é normal você encontrar gente que é dono de um negócio muito grande agir dessa forma. Eu fui indo de cliente em cliente, cheguei num determinado cliente, sempre tem aquele que fala um pouco mais, né? Você visitou fulano? Eu visitei. Você viu como ele é uma pessoa educada e tal? Falou, realmente, eu ia comentar isso com você. Uma pessoa extremamente educada, uma pessoa que realmente um senso humanitário fora do normal. Normalmente vendedor não é muito bem visto, né? O cara chega às vezes fora de hora, incomoda o andamento do negócio e tal. Às vezes o cara não tem comprador, quem faz as compras é o próprio dono do negócio e tal. Ele falou, então, você sabe, esse homem é intratável. Ninguém conseguia ficar perto desse homem. Esse homem dava patada até em Deus, ele falou. Mas ele teve um problema grave no coração, ficou entre a vida e a morte um bom tempo, e depois ele se salvou. A partir desse momento, esse homem mudou drasticamente. Ele, da água para o vinho, drasticamente. Então, olha aqui, como é didática a vida para a gente, né? Como ela é realmente, o propósito é realmente ensinar o espírito. Né? Os bens materiais, beleza física, a juventude, tudo aquilo que a gente pode considerar de bom no mundo material, é sempre relativo. É sempre relativo, não é nosso. Nós temos um usufruto, não a posse. Mesmo do corpo físico, nós não temos a posse. Então, nós vamos ter que deixar aqui, quer dizer, não é nosso. Mas tudo que você aprender, não importa a maneira pela qual, tudo que você aprender é propriedade sua. É uma coisa que você entesourou para o seu espírito. E ninguém no universo vai tirar isso de você. Por isso que é muito importante para o espírito ficar o mais possível na carne, encarnado. O mais tempo possível encarnado. Que é para ele aproveitar ao máximo aquele corpo, aquela ferramenta. Né? Embora a ferramenta esteja desgastada, ou a vida não seja aquilo que ele deseja e tal, mas o máximo de tempo possível aproveitando aquela encarnação para que ele possa aprender o máximo possível e tirar o maior proveito possível dessa situação. Então, é sempre assim, porque depois que ele vai para o mundo dos espíritos, a coisa muda. A coisa muda completamente. Ele vai estar numa situação bem mais... Eu estou falando de espírito mediano, tá? Não estou falando do ignorante, não. Nem aquele que ainda é muito perverso e tal. Esses caras estão numa outra condição. A mesma coisa que você comparar a situação social aqui na Terra. Né? Quando a gente fala, você vai com o carro, anda 2 km por pé, pô, é um cara que tem uma situação mediante, não, nem carro ele teria. Não é? Por isso que eu falo que esse exemplo é um exemplo muito mal dado, porque não serve para todo mundo. Né? Mas é a mesma coisa que o cara que não tem carro sair de bicicleta, o outro que nem bicicleta tem, sair a pé e chover no meio do caminho e tal. Quer dizer, se a pessoa fizer a adaptação da situação social dela, vai valer para todo mundo. Né? E para o espírito também vale, porque o espírito que tem uma condição relativamente boa, ele procurou, independentemente de religião, de condição social, independentemente de qualquer coisa, ele procurou o bom caminho,
ele vai estar bem no mundo dos espíritos. Os espíritos dizem assim: quem vive bem, morre bem. É muito interessante essa frase, porque ele está dizendo, olha, quem é espírita vai morrer bem, quem é católico vai morrer bem, quem é religioso vai morrer bem. Não, quem vive bem, morre bem. Então, se você é um cidadão honesto, sério, trabalhador, cumpridor dos seus deveres, bom pai, bom chefe de família, procurou, com todas as ferramentas que você dispõe, fazer o melhor, né, que esteja ao seu alcance, vai desencarnar bem. Não tem a dúvida. É claro que vai existir um tempo de adaptação entre a transição do corpo físico para a situação de espírito. Vai haver essa transição, dependendo da situação do espírito, ela pode ser dolorosa ou não, ou ela pode ser suave, e o despertar, normalmente, é o despertar feliz. Por quê? Ele revê os seus amados, os queridos, né? Avô, pai, mãe, tio, esposa, esposo, filhos e tal, aqueles que estiverem desencarnados e tal, ele vai rever todo mundo. Então, é uma situação de alegria, uma situação de felicidade. E ali ele passa a dar andamento na sua vida espiritual, procurando, é claro que quem já tem uma certa afinidade com as coisas boas, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, consultar o seu espírito guia e dizer assim, o que eu posso fazer para melhorar a minha situação? Né? O que eu tenho que adquirir? Me ajude e diga para mim o que eu tenho que adquirir para melhorar como espírito, para melhorar a minha condição moral, a minha vida moral. Ó, eu acho que você deve fazer tal curso, assim, assim, vai lá no planeta tal, observa eles lá, o que eles fazem lá, em tal setor da vida, assim, assim e tal, e você daqui tanto tempo, daqui, sei lá, 100 anos, 150, 200, não importa, ou 20 anos, ou 10 anos, ou 5 anos, você reencarna e vai utilizar esse conhecimento que você já tem, mas esse que você está adquirindo para adquirir tal virtude. E assim funciona, viu? Uma virtude de cada vez. Isto, se o cara adquirir. Porque pode passar por uma encarnação sem adquirir virtude nenhuma. Né? Ele, às vezes, não se deu conta, como nós temos o livre-arbítrio, você pode ou não realizar aquilo que você combinou. Você combina lá meia dúzia de coisas e chega aqui e não realiza nenhuma. Né? Ou então, por um espírito um pouco mais consciente das suas necessidades, chega aqui e procura realizar tudo que ele pode. Né? Então, os espíritos, isso é balela dizer que os espíritos encarnam com tarefas, ou então com missão, então é balela. O espírito faz a sua evolução como ele pode e sabe. Essa é a realidade. Ele faz a sua evolução, o seu progresso espiritual, como ele pode e sabe, da maneira que ele pode. Às vezes para um é mais fácil fazer determinada coisa do que para outro. Né? Às vezes a situação é mais cômoda para um do que para outro. Né? A gente vê, aí deve ter em Florianópolis também, gente já de uma certa idade, 60, 70 anos, às vezes até mais, com um carrinho no meio da rua catando papelão. Né? Quer dizer, o que é a vida? Qual é a realidade da vida com uma pessoa como essa? Como ela se sente? Como ela pensa? Tem uma senhora aqui em Jaú, inclusive anda muito aqui nesse quadrilátero aqui desse quarteirão aqui da minha casa, eu sempre encontro com ela, e foi muito difícil fazer amizade com ela. Ela é catadora de rua, ela sai de madrugada catar coisa no meio da rua, ela e os 2 filhos. Ela tem 2 filhos já homens praticamente, adolescentes, uma estatura grande, e os 2 meninos me parecem ser meninos bastante humildes e tal, são humildes de coração, me parece. Acho que pela própria condição deles, não são revoltados, pelo menos me parece. Mas ela, você dava bom dia para ela, nem respondia. Nem respondia. E uma senhora já me parece que uns 60 e poucos anos de idade. Agora não, agora depois que ela viu que a gente não faz diferença dela, que para nós ela é um ser humano como qualquer outro e tal, aí ela junta
garrafa PET, junta latinha dessa de alumínio, quando tem aqui em casa, ela não joga no lixo, ela guarda, reserva para ela. Então, às vezes, ela passa em frente, dona fulana, tal, tem aqui umas coisas para a senhora. Então, ela passou a ver na gente amigos, né? E não pessoas que fazem diferença dela. Mas eu fico me perguntando como uma pessoa dessa, com a idade avançada, como essa senhora, se sentem, né, passando por situações vexatórias, por situações difíceis, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista social. Deve ser uma coisa bastante difícil. Mas, de qualquer maneira, ninguém é vítima. Vítima não existe, né? Mesmo aquele que é assassinado, aquele que bate com o carro, não existe vítima. Tudo faz parte da lei de causa e consequência. Todas as circunstâncias da vida fazem parte da lei de causa e consequência. Tudo que nos acontece está dentro da lei de causa e consequência, portanto, dentro da lei de justiça do Criador, né? Mas, de qualquer maneira, nós estamos aqui no nosso momento, de cada um o seu jeito, a sua maneira, o seu modo, aprendendo, passando por um momento, por uma situação única, porque ninguém vive a vida do outro, por isso que é difícil compreender o sentimento do outro. A gente pode ter empatia pela dor, né? A gente se afiniza muito, né? Especialmente as pessoas mais sensíveis, se afinizam muito com a dor do outro, né? Mesmo com a dor de um animal. Mas com o sentimento não tem como, porque cada um sente as coisas a seu modo. Cada um sente a situação a seu modo. Por isso que cada um vive um momento singular, o seu momento, né? Cada um vive o seu momento, a sua maneira, no seu momento, a sua vida, né? Mas, de qualquer forma, todos nós temos essa oportunidade de encarnar e aprender, né? Receber do Criador essa oportunidade maravilhosa que é estarmos encarnados para aprender. E aproveitar, uma vez que nós temos conhecimento, para fazer o melhor possível, né? Para quem sabe gozar, numa próxima encarnação, mesmo em outro planeta, uma situação mais confortável. Luiz, e só uma questão. A evolução, a nossa evolução como espírito encarnado, né, ela se dá de que forma? Ela se dá através do conhecimento, ela se dá através do auxílio, da ajuda às pessoas, se dá através do trabalho, quais são através do próprio sofrimento, às vezes acabam, né, de uma forma ou outra passando por essa necessidade também do campo do sofrimento, discussão da lei de causa e consequência. O que define a evolução máxima? Olha, eu prefiro não chamar de evolução, eu prefiro chamar de progresso dos espíritos. Então, o progresso dos espíritos, ele se dá através do acúmulo de conhecimento. Você pode ver que, ao contrário, é motivo de sofrimento. O contrário disso é motivo de sofrimento. Sofre mais quem tem menos conhecimento. A simplicidade, muitas vezes, leva à ingenuidade. E a ingenuidade leva ao sofrimento. Né? Ao contrário disso, o conhecimento das coisas leva ao discernimento, ao desenvolvimento da inteligência e a um maior discernimento. Porque é necessário ter um bom discernimento para viver bem. Meu pai era tido como um cara chato, mas o meu pai, se você procurasse ele, para ele dar a opinião dele para você sobre alguma coisa, ele dizia imediatamente, olha, isto está certo ou isso está errado. Ele tinha um discernimento, tão, embora o grau de escolaridade dele fosse baixo,
Eu acredito que ele teve experiências em outras encarnações que deu a ele essa condição. Então, era comum você chegar para ele, pai, aconteceu uma coisa, você disse, cuidado, você vai cair no golpe. Mas, pai, a pessoa, você vai cair no golpe, cuidado. Isso é golpe. Sabe? Era interessante essa capacidade de discernir dele. A ingenuidade é o contrário. A ingenuidade leva à credulidade. E a credulidade não é bom. O homem não deve, um homem de bom senso, um homem que leva uma vida equilibrada, não deve acreditar em nada. Nada. Eu não acredito em Deus, não acredito em Deus, não acredito em nada. Eu sei deles, porque eu estudo. Eu sei das leis do Criador. Eu sei porque Jesus de Nazaré foi um espírito superior que veio à Terra para divulgar novidades, e foi um revelador. Ele veio trazer novidades para as pessoas, para ensinar as pessoas, e através da doutrina espírita agora ele veio novamente relatar essas novidades e ampliá-las de maneira a esclarecer cada vez mais os homens e as pessoas. Então, eu não continuo acreditando nele, eu sei dele e confio nele. Porque eu sei que ele é um espírito superior, ele é um espírito puro, Jesus de Nazaré. Então, é assim, o volume do conhecimento de um espírito o leva a desenvolver a sua inteligência. A inteligência o leva a ter um grau de discernimento a respeito das coisas, da vida e das pessoas muito maior. Consequentemente, ele vai ser um homem prudente, um homem equilibrado, um homem de boa conduta moral, porque ele sabe que fazer o contrário disso é prejudicial, é prejuízo para ele mesmo. Muita gente diz assim, eu vou viver hoje, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Pergunto a você, é de bom senso? Absolutamente. Uma pessoa, uma vez, muito querida, muito amada minha, eu dando conselhos a ela, falar, eu não sei, eu vivo hoje. Então, eu quero viver hoje, porque eu não sei se eu vou estar viva amanhã, uma mulher. E está viva, faz isso faz mais de 30 anos, e está viva e está numa situação difícil. Por imprudência. Os espíritos, eles cansam de repetir isso. Prudência, 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 prudência. Prudência em tudo na vida. Prudência na vida moral, prudência na vida sexual, prudência na vida social, prudência na vida financeira, prudência, prudência, prudência. É comum você ver amigos, parentes, pessoas do nosso relacionamento imprudentes, totalmente imprudentes. Eu conheci um pessoal muito querido aqui em Jaú, não era parente meu, eu não tenho nenhum parente aqui em Jaú, mas é uma pessoa muito querida, chegava a não pagar dívidas para ir pescar. Deixava a dívida para depois, depois eu vejo isso aí. Então. Quer dizer, totalmente imprudente, totalmente imprudente. Não se faz isso. Não se brinca com a vida, sabe, Alexandre? Muita gente brinca com a vida. E quando você brinca com a vida, a brincadeira pode dar errada. Tá? Então, é necessário para o espírito ele viver nesse mundo, e muita gente, por eu pensar assim, me critica. Bom, você só sabe trabalhar, você leva a vida muito a sério. Você precisa se divertir mais, você precisa viajar mais. Pô, mas não é assim, pô. Vamos deixar o lazer para a vida espiritual? Vamos deixar o lazer para o momento apropriado? Vamos procurar aproveitar. Na minha cabeça, estou falando para ele, eu respondo isso para mim mesmo. Né? Vamos procurar aproveitar essa encarnação para extrair dela o máximo possível para melhorar? Já chega de fazer burrada, né? Já chega, né? A gente medindo o grau de consciência que a gente tem a respeito das coisas, o grau de inteligência, da facilidade de compreensão das coisas, a gente vê que a gente não é espírito de primeiras encarnações. Se não é espírito de primeiras encarnações, o que nós fizemos nas outras encarnações
para merecer estar aqui ainda. Ainda está marcando passo num planetinha como esse. Será que já não é tempo da gente procurar aproveitar ao máximo essa oportunidade e fazer com que o nosso espírito, em breve, talvez 2, 3, 10 encarnações, mereça estar num planeta melhor, num planeta mais feliz, num planeta mais justo, onde realmente a felicidade exista sem nenhuma mistura, ela exista plena, onde os homens só se preocupem em fazer bem uns aos outros. É nisso que eu penso, sabe? Então, eu acho que nós devemos sim levar a vida a sério. Como Kardec pede para nós encararmos o estudo da doutrina? Com seriedade. Uma seriedade necessária. E frequentar centro espírita, ouvir palestra, tomar passe, não tem nada a ver com o doutrina espírita. Nada a ver. Absolutamente nada. Eu posso garantir isso para você. É bom fazer isso? Sim, é bom. Claro que é. Você vai no centro espírita, no domingo de manhã, muito agradável e tal, você levantou, está descansado, ouve uma palestra, ouve o que pensa o palestrante, faz o seu julgamento íntimo a respeito daquilo, toma um passe, troca fluidicamente com os espíritos, né, se sente bem, entendeu? Mas estudar é fundamental. Estudar é a base da ciência espírita, como é a base para qualquer outra ciência. Né? Não há nenhuma pessoa que estude uma ciência clássica, né, que vai estudar essa ciência num teatro, num cinema, ou num baile. Ele pode e deve frequentar esses lugares para lazer, né, para desanuviar a cabeça e tal. Mas se ele não continuar estudando aquela ciência, jamais ele vai compreender os seus fundamentos. Jamais. Né? Aliás, as ciências, assim como o espiritismo, o médico ele precisa estar sempre se atualizando, né? Sempre fazendo novos cursos, sempre fazendo novas pesquisas, novos estudos, para sempre estar a par daquilo que está sendo desenvolvido no mundo, que está acontecendo no mundo em relação à sua especialidade. Né? Assim somos nós, os espíritas. Né? Cara, não, mas eu já estudei o livro dos espíritos muitas vezes, eu sei tudo. Não sabe. Não sabe. Você vai aprender sempre. É assim que funciona. Ah, mas então é chato demais. Tudo bem, se você acha chato, é um direito seu. Né? É um direito totalmente seu. Ninguém vai dizer para você que você está errado. É seu direito. Eu não vou marcar passo na vida. Eu já chego de marcar passo. Já chega. Eu não quero mais ouvir espírito falar para mim que eu nunca tive religião e que eu fui brigando outra encarnação, apanhei, bati muito. Eu não quero mais ouvir espírito falar isso para mim. Chega disso aí, para. Eu quero aproveitar a minha encarnação e extrair o máximo possível de conhecimento e de bons frutos dessa encarnação para merecer encarnar melhor. Também nem quero encarnar como eu encarnei nessa última, não. Chega. Chega. Quero encarnar com mais bom senso, mais equilíbrio, mais tolerância, mais paciência. Né? A gente precisa encarnar melhor, aproveitar melhor o corpo físico para poder extrair o maior volume de conhecimento possível para progredir. Este é o propósito da nossa vida, viu, Alexandre? Aumentar o volume do nosso conhecimento. Uma grande realidade é que nós, quando reencarnamos, né, nós nunca pioramos, né? Não há um retroagir ali. Não, nunca. Os espíritos dizem que alguns estacionam. Eles devem saber, como espíritos superiores, muito melhor do que eu. Mas eu fico imaginando como pode um homem que vive no nosso século, ou que nasceu no século XX como nós, e vive no século XXI, não aprender nada. Eu fico imaginando, porque basta você pegar aquela coisinha retangular chamada celular, basta você entrar em qualquer rede social para aprender alguma coisa.
seja de política, seja de política, seja de economia, seja de ciências sociais, seja de qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você quiser buscar, você vai encontrar dentro da rede de computadores. Com a mais absoluta certeza. Hoje em dia, eu acredito que a Barça, aquelas grandes enciclopédias nem existam mais. Né? Porque não tem mais sentido, né? Embora seja um trabalho... Eu comprei uma Barça para minhas filhas em 1989, se me falha a memória. O celular começou no Brasil em 92, com maior força, né? Mas em 89 eu comprei uma Barça para ela. E todo ano você precisava comprar o livro do ano. Era uma atualização, né? Aqui não tem mais nem sentido. Você precisava de uma estante enorme para colocar aquele treco. Eram acho que 19 volumes. Quando eu comprei, 19 volumes, mais a Bíblia que vinha junto e tal. Uma fortuna, gastei uma nota. Né? Foi muito útil para elas, né? Mas hoje em dia não tem mais nem sentido aquele treco. Então não há como... Eu acredito, não sei, na minha maneira de ver, não há como não aprender. A não ser que o espírito foque o seu pensamento em coisas despropositadas e só dê atenção para aquilo, porque tem mesmo, né? Existem os espíritos que se auto-obsediam, né? Por exemplo, o espírito que é muito focado em sexo, né? Ele cria fetiche a respeito desse assunto, a respeito de sexo, um fetiche qualquer, e só vai atrás daquele troço. Ele se auto-obsedia. E arruma um monte de companhia, né? De desencarnados que pensam da mesma maneira e que só cuidam desse tipo de assunto, né? E acaba criando um problemão para ele, porque vai desencarnar mal, né? Vai desencarnar com um problemão, né? Então, mas mesmo assim, mesmo esse cara que se auto-obsedia e tal, eu acredito que ele ainda vai aprender alguma coisa. Né? Não tem como. Os especialistas dizem que nos chega hoje em dia mais de 4.000 informações por dia. 4.000 novas informações por dia. Imagina digerir isso aí tudo, né? Imagina você captar isso aí, compreender isso aí, procurar entender. Não há como não aprender. Não há como não aprender. Mas, se os espíritos falam, é porque deve ter alguma razão de ser. Eu me esforço muito para entender essa posição deles, mas deve ter alguém no nosso mundo que não dá atenção para coisa nenhuma, que não pensa em coisa nenhuma, que não quer saber de coisa nenhuma. E como o jogador de futebol fala lá no sambinha dele, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vamos que vamos. Eu acho aquilo uma estupidez. O pessoal gosta daquele samba, mas eu acho aquele samba uma estupidez tão grande. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é tem que levar a vida, é a gente que tem que ser, que tem que estar como o dono do cavalo, né? Com o cabresto na mão, dirigindo o cavalo. É a letra de uma música que justamente não nos leva a lugar nenhum. A lugar nenhum, pelo contrário, né? Pelo contrário. Justamente isso. Né? Que vida é essa que leva para o quê? É uma ausência total de propósito. De propósito. Né? Ausência de propósito. Você falou ali das informações que chegam para nós, tem um outro fator ainda também, que são os pensamentos que são sugeridos. Né? Sim. E aí, eu já vi isso aí na própria internet, escrevi uma pesquisa aí, né? Parece que lá nos Estados Unidos, foi feita onde nós recebemos aí diariamente mais de 60 mil pensamentos. Passam por nós diariamente mais de 60 mil pensamentos. Eu fico imaginando como é que passa tudo isso para a gente conseguir, como é que isso se filtra. Não chega a tudo, né? Não chega a tudo porque a gente sempre está focado em alguma coisa, né? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando você saiu da sua casa para resolver o problema lá dos seus rótulos, você
o seu pensamento ficou focado naquilo. Certamente você passou por conhecidos seus, gente que você gosta, tem simpatia e tal, e nem percebeu. Sim. É assim, como nós focamos o pensamento, nós sempre direcionamos o nosso pensamento para alguma coisa. É a mesma coisa que as coisas no espírito, né? Muita gente, com muita gente ocorrem fenômenos espíritas, né? Do lado dela, na casa dela, e ela não se dá conta. A não ser quando é muito gritante, quando é muito estapafúrdio mesmo a situação, para ela poder se dar conta daquilo que está acontecendo. Mas quem estuda o assunto, percebe. Quem estuda o assunto, percebe. Uma sombra, um ruído, um assovio. Eu passava de madrugada aqui no trevo para Bauru, naquela época eu pegava esse caminho aqui para ir para Penápolis, e aqui naquela época tinha um trevo grande, um redondo assim, de mais ou menos uns 200 metros de diâmetro. Eu escutava lá no meio um assovio. Cheguei uma vez até a diminuir, quase parar o carro para ver se não tinha ninguém lá no meio. Para ver se não tinha ninguém encarnado, né? Aí comecei e falei, pô, peraí, alguma coisa tem. E como eu conversava com aquele espírito que se manifestava através da minha mãe, eu perguntei para ele. Ele falou, não, é um desencarnado que fica lá no meio. Ele fica tentando distrair os motoristas para causar acidente. Aí falou, tá, pega um vidrinho de água benta, pede para fluidificar um pouco de água, e a hora que você passar lá, você joga. Eu nunca mais ouvi, eu fiz o que ele mandou, eu nunca mais ouvi. Entendeu? Então, isso existe muito. Pode perceber, por exemplo, em estrada, quando você vê um acidente, mas, olha, centuplique a sua atenção. Que, normalmente, onde há um acidente, acontece 2, 3, 4. Já percebeu isso? Verdade. Tem um acidente, às vezes acontece um segundo, acontece um terceiro, acontece um quarto acidente no mesmo local. Entendeu? Então é preciso se aperceber. As pessoas que não têm esse conhecimento, sei lá, isso é coincidência. Não, peraí. Coincidência tem um limite. Né? Você tem uma mancha de óleo em um determinado local, os carros vêm, uma moto vem, desliza na mancha de óleo e bate, é coincidência. Quem está gerando o problema é aquela mancha de óleo. Mas às vezes não tem nada. Não tem água, não tem óleo, não tem nada. E acontece um acidente, acontece o segundo, acontece o terceiro, e acontece um monte. Né? E é muito interessante você observar, que já aconteceu comigo, de eu estar na pista vindo de Campinas para Jaú, naquela região de Campinas, passar um carro em alta velocidade, uma viatura de polícia em alta velocidade, mais uma viatura de polícia, uma terceira viatura de polícia, e os carros pararam e ficaram olhando. Mas eu não tive dúvida, aconteceu algumas vezes comigo, né? Situação semelhante a essa, né? Mas direto para o acostamento. Direto para o acostamento. E sinalizei o veículo, pisca-alerta ligada, mas no acostamento. O sujeito para no meio da rodovia para ver o que está acontecendo, rapaz. É um absurdo, quer dizer, além do sujeito lá que está sendo perseguido, que certamente vai acontecer alguma coisa com ele, com as viaturas de polícia, alguma coisa assim, pode acontecer com os outros também, eles podem gerar um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto acidente. O sujeito está vulnerável. O carro fica sujeito, está no meio da pista, é uma pedra, né? Uma pedra parada no meio da rodovia, né? Então é muito comum as pessoas, os fenômenos espíritas ocorrerem dentro de casa, ou próximo, a pessoa mesmo no meio da rua, né, acontecerem fenômenos espíritas, a pessoa não se aperceber que não tem o pensamento voltado para aquele tipo de assunto. Então, como ele disse, a gente foca o pensamento. Esses pensamentos não chegam todos até a gente, até porque isso seria terrível para o nosso estado psicológico, estado emocional também, porque aquela confusão de pensamentos geraria problemas sérios, né?
Mas, como a gente foca, a gente vai atrás do assunto que é motivo da nossa preocupação, né? Muito bem, acho que nós podemos anotar aqui o item 9, né? Monopolizadores do bom senso, para o nosso próximo encontro. Deixa eu pegar aqui o lápis. Monopolizadores do bom senso. Item 9, monopolizadores do bom senso. Hoje é dia 23/2/2022. Mais alguma pergunta, Alexandre? Muito tranquilo, muito claro, esclarecedor. É sempre bom a gente, além da leitura, né? A gente também ter essa conversa, porque essa conversa ela sempre tem um fundo doutrinário, né? Sempre faz sentido no fundo doutrinário. É verdade. A gente vai. Eu sempre gostei de estudar o livro dos Espíritos aos poucos mesmo, sabe? Bem detalhadamente, bem aproveitando o máximo possível daquilo que está nas entrelinhas, né? Que a gente simplesmente, se a gente simplesmente passar por aquilo que ali está, a gente vai aproveitar muito pouco. E aí isso que você falou, eu acho que a junção desses dois aspectos, né? Você pegar, fazer a leitura, interpretar a leitura, estudar, né? Passar ali pela afirmação disso e trazer isso para nosso dia a dia, muitas vezes, né? Nossa realidade. Isso é muito bacana. Eu acho que essa junção aí que nos beneficia muito, né? Nos traz um resultado de uma experiência muito positiva. E também dá motivo para a gente ficar pensando, né? Refletindo a respeito daquilo que a gente aprende com os espíritos, né? Eu acho que é um afinamento do discernimento. Né? É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos então fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para estudarmos o livro dos Espíritos. Ter o vosso amor, a vossa bondade, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade que vivemos e, desta forma, aprender a orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual, nós declaramos encerrado os nossos estudos de hoje. E que assim seja.